A paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos abordar o tema O Poder da Unidade, parte 3. Ok? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. E diz ali: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11, ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por ter enviado seu Filho para nós, por ter permitido que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a tua palavra, conhecer o teu Espírito Santo, ter experiências contigo, como prova de que o Senhor realmente ainda atua e age nos nossos dias. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensine a ser um modelo de igreja como o Senhor mesmo quer, e não um modelo de igreja como as pessoas costumam criar segundo os seus interesses, mas que nós possamos, meu Pai, ser um modelo de igreja conduzido pelo Teu Espírito Santo, guiado pelo Teu Espírito Santo e pelo poder da unidade que vem da fé e não da vista.
Nos ajude, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais entender qual é a tua vontade na terra, realizar a tua vontade na terra e receber tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer para nós. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Eu sempre perguntei por que, sendo Jesus o nosso modelo, sim, Jesus em tudo, ele é o nosso modelo a ser seguido. Foi para isso que Deus enviou o Filho. Ele enviou o Filho para que a gente pudesse ver como é que é viver sendo a imagem e semelhança de Deus. Então ele fez tudo para que nós pudéssemos enxergar a diferença que vai ser no reino dele e que ainda hoje nós podemos participar de algumas coisas que Jesus fez aqui. E se você realmente se interessar e se dedicar, até muito mais coisas do que Jesus realizou. Isso porque o próprio Jesus nos deu essa autoridade, para que nós pudéssemos ver tudo aquilo que é ser guiado pelo poder da unidade na fé. Ok? Mas eu não entendo por que as religiões hoje elas insistem em seguir modelos dos seguidores de Jesus no que se refere aos seus cultos do que seguir o modelo de Jesus. Sendo que o modelo de Jesus já é algo certo, é o que funciona, é o que dá resultado. Mas eles preferem seguir o exemplo de modelos dos discípulos. O que os discípulos colocaram como cultos, eles seguem esses modelos, ao invés de seguir o jeito de Jesus que Jesus ensinou. Mas se você quer ter maiores resultados, estude mais a vida de Jesus e siga o exemplo dele de como que é uma igreja, como que é um culto, como se faz um culto. E você vai ter muito mais resultados. Amém? Por exemplo, ao estudar a vida de Jesus, nós não conseguimos ver como modelo de cultos os modelos adotados pelas religiões de hoje. Em nenhuma religião você vê realmente eles fazendo da mesma forma que Jesus fazia. Eles sempre acrescentam ou fazem o modelo dos discípulos. O que os discípulos colocaram como regra, como modelo, é o que eles seguem. E por isso hoje as religiões estão sofrendo tanto, estão pagando tanto preço e não conseguem avançar contra as obras do inferno, contra as portas do inferno, né? Porque no início do texto que nós lemos diz assim, olha, e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então nós lemos que depois que Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsarem os demônios, curar enfermidades, todos os males, e agora dar instruções de como deveria usar essa autoridade para qual propósito receberam, os discípulos deviam agir. Eles deviam fazer a mesma coisa que Jesus. Formar novos discípulos, trabalhar junto com eles um tempo e dar autoridade para eles também irem fazer a mesma coisa. Né? Mas hoje nós não vemos este mesmo modelo. Nós vemos as pessoas a cada dia mais dependentes de cultos do que agindo e recebendo autoridade para agir. A necessidade de os discípulos usarem o poder da unidade que receberam com Jesus e obedecer a tudo que receberam seria crucial para que eles alcançassem os resultados esperados por Deus, o Criador. Nada adiantaria eles receberem o poder e instruções se eles não andassem em unidade pela fé. Porque somente debaixo deste poder da unidade é que os espíritos imundos perderiam espaço e o reino de Deus avançaria. Você está entendendo? Hoje perde-se muito tempo com as pessoas. A pessoa tem que ficar anos frequentando uma religião para poder sair de lá apenas com um crachá, apenas porque frequentou um culto, apenas dizendo que é de uma igreja. Dificilmente você vê alguém que entra numa religião, entra numa igreja e sai realmente entendendo quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e sai de lá com autoridade e também pronto para poder fazer discípulos. São poucas as religiões, dificilmente você encontra religiões assim. Eles não conseguem exercer autoridade, as religiões de hoje não conseguem exercer autoridade sobre as pessoas, porque elas chegam até eles cheios de espíritos imundos, e ao invés de eles conseguirem fazer com que essas pessoas se tornem discípulos de Deus, eles passam a ser seguidores das religiões.
Depois de Jesus instruir os discípulos, João, estando preso, o mesmo João, você lembra de João que estava cheio do poder da unidade, ao ponto de reconhecer quando Jesus se aproximava dele para o batismo nas águas? Este mesmo João, agora ele estava preso. Então João envia 2 discípulos para quê? Para se certificar que Jesus era o prometido, o ungido e o enviado. Ora, quando João estava cheio do poder da unidade, João nem questionou. Ele reconheceu a Jesus. Mas agora em cárcere veio um questionamento da parte de João. Então, quando João estava no deserto, João estava andando por fé e o poder da unidade na vida dele pela fé o sustentava. Mas quando conheceu o Messias em pessoa, deixou de andar por fé e passou a andar por vista, já que Jesus estava em pessoa física ali por perto dele. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que mesmo você tendo vivenciado o poder da unidade pela fé, nunca substitua este poder da unidade pela fé pelo poder da unidade por vista. Se você substituir o poder da unidade pela fé pelo poder da unidade por vista, a sua carne vai se levantar e tenderá a questionar. Por exemplo, você está acostumado a frequentar o culto e ver os irmãos em todos os cultos, ver o pastor pregando, ver os levitas louvando, ver os testemunhos de milagres, enfim, todo aquele culto realizado dentro de um padrão. Este costume de fazer isso pode se tornar um poder na tua vida de unidade, mas por vista. Você fica dependente de ver os irmãos, ver um culto, participar de um culto para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. E quando você estiver em uma situação onde você dependerá somente do poder da unidade pela fé, já que você depende do poder da unidade pela vista, você também vai questionar. Você não vai conseguir exercer essa autoridade. Muitas vezes entramos em um ambiente que insiste em nos fazer andar por vista. E só acreditamos que há unidade quando vemos as coisas, quando enxergamos as coisas à nossa volta. O Espírito Santo, ele quer te ensinar a andar por fé. A ter este poder de unidade no Espírito, tão presente na tua vida, que é como se você estivesse ao lado dos irmãos e das irmãs. Você não vai ser carente da presença deles próxima de você, para que o Espírito Santo mostre o resultado do que está acontecendo, mesmo estando distante um do outro. Esse poder de unidade pela fé é o que fortalecerá você, independente da situação em que você estiver. Você não andará mais por vista. Quando andamos pelo poder da unidade pela fé, mesmo sem palavras, nós conseguimos sentir o Deus o Criador, agindo em situações que nós não estamos vendo. Nós sentimos a presença de atuação do Espírito Santo de Deus, o Criador, em situações mesmo que estejamos bem distante das pessoas. Isto é o poder da unidade pela fé. Quando Jesus disse para sermos o menor no reino do céu, significa isso. Significa que todas as vezes que você anda pelo poder da unidade pela vista, pelo que você enxerga, você deixa de ser o menor. Isto porque quem age na situação é você. Ou então as pessoas à sua volta é que agem. Você depende do que você vê para você crer. E quando Jesus disse então para sermos o menor no reino do céu, significa também isso. Significa que todas as vezes que você anda pelo poder da unidade pela fé, você deixa de ser o maior. Isto porque quem age na situação já não é mais você. É o Espírito Santo de Deus através da fé. Não é você quem está atuando. Não são as pessoas à sua volta que estão agindo. Mas é a fé que você tem que move elas a agirem. E aí você depende do quê? Do que você crê para você ver. É totalmente diferente. É muito difícil trabalhar com pessoas que andam no poder da unidade pela vista.
Porque não importa o que você faça, ela sempre estará em outra sintonia. Você está alegre, ela está triste. Você está triste, ela se alegra. Uma pessoa que anda pelo poder da unidade por vista, as coisas espirituais para ela são loucura. Ela acha loucura essas coisas, ela está tão acostumada a depender da vista, do que ela enxerga. Uma pessoa que anda pelo poder da unidade por vista, ela vive cansada, oprimida, sem alívio. E para relaxar, ela procura focar em coisas boas e esquecer as que estão ruins. Já quem anda pelo poder da unidade pela fé, ela não se conforma em viver o natural. Ela não aceita o natural na vida dela, ela quer, ela tem desejo, ela almeja, ela está sempre buscando novas experiências com o Deus, o Criador. Não permita que as situações à sua volta tirem o teu foco de andar pelo poder da unidade pela fé. Faça assim que você encontrará descanso para a sua alma. Exercite, aprenda cada dia mais a andar pelo poder da unidade pela fé. Vença o cansaço através disso, você vai vencer a opressão, você vai sentir o alívio que vem somente quando você anda pelo poder da unidade pela fé. Não espere o próximo culto para exercitar este poder da unidade pela fé. Pegue o nome de pessoas, de irmãos da igreja, pegue o nome de seus familiares e comece a orar por eles, mesmo sem saber qual é o problema deles. O Espírito Santo vai ministrar no teu coração. O Espírito Santo vai falar com você no meio da oração, quando você estiver cheio do poder da unidade pela fé. Pegue o nome dos seus familiares, comece a orar por eles. Você vai ver que com o tempo, conforme você exercitando isso, Deus vai colocar uma unidade entre você e eles, que somente pela fé, eles vão se converter, eles vão mudando os pensamentos, vão mudando os sentimentos, vão mudando as atitudes. Use mais este poder da unidade pela fé. Ouça o que eles têm para falar e depois coloque o poder da unidade pela fé para funcionar diante de Deus. Muitas coisas na vida de sua família, muitas coisas na vida da sua família, é isso mesmo, e na sua vida, não serão resolvidas apenas com o poder da unidade pela vista. Você andando com eles, você falando com eles, você tentando resolver o problema deles na tua força, no teu entendimento, no teu conhecimento. Existem situações na nossa vida que são espirituais. São situações que necessitam de uma intervenção divina. E se você é daqueles que costuma resolver os problemas, tanto os seus pessoais, eu não estou falando de todos os problemas, entenda isso, tem coisas que você tem que fazer. Deus te dá a autoridade para você fazer. Mas tem coisas que somente o poder de Deus pode agir. Você entende isso? Então, quando você começar a exercitar esse poder, quando você começar a usar esse poder da unidade pela fé, você vai começar a perceber que certas coisas na vida, tua vida particular e também na vida das pessoas, vão começar a mudar. Deus vai começar a agir. Existem coisas que não podem ser resolvidas apenas você andando com eles, você falando com eles, você pregando a Bíblia, você falando de Deus, você falando de Jesus, você ministrando, ensinando, não adianta. Tem coisas que não podem ser resolvidas sem o poder da unidade pela fé. O que é esse poder da unidade pela fé? É o seguinte: Deus, ele nos formou lá no Jardim do Éden através do pó do solo. Ele nos fez e aí soprou o fôlego de vida em nós e nós nos tornamos uma alma vivente, ok? Só que como alma vivente, eu não consigo ter acesso ao Espírito de Deus que está em mim, ao poder de Deus que está em mim. Por quê? Porque eu preciso de uma comunhão com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar mais a Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Quando eu faço isso, automaticamente o próprio Deus revela para mim o que está acontecendo nas regiões espirituais. O Espírito Santo de Deus começa a se comunicar com você.
O Espírito Santo de Deus começa a revelar para você situações que você precisa orar, que você precisa jejuar, que você precisa se consagrar. Ele começa a te mostrar quais são os espíritos malignos que estão agindo na tua vida e roubando a tua vida, roubando tua saúde, roubando tua paz. Que não importa o quanto você consiga ter as coisas, você não consegue ter paz, você não consegue ter sossego. Você se come, mas não se satisfaz. Você dorme, mas não consegue dormir, não tem, o teu sono não te satisfaz. Você não consegue sentir amor pelas pessoas como deveria sentir, normal. Ou é um amor exagerado, exacerbado, que vira idolatria, ao ponto de perseguir ou querer matar a pessoa para que ela fique com você, ou é aquele amor frio, em que você não sente nada. Então, quando você tem essa comunhão com Deus, quando você busca o Senhor, Deus coloca no teu interior este poder da unidade pela fé. Porque entenda o seguinte, muitas vezes você não tem o conhecimento que outras pessoas têm. Você não tem o entendimento que outras pessoas têm de Deus. Você não tem a vivência que outras pessoas têm de Deus. Então, o que acontece? Quando essas pessoas que têm mais do que você começam a orar pela tua vida, Deus dá para eles a revelação de qual área precisa orar pela tua vida, até que você se torne forte, até que você se torne capacitado, até que você se torne qualificado. Aí, quando você se torna qualificado, porque essas pessoas que têm muito mais envolvimento com o Senhor, muito mais comunhão com o Senhor, buscam mais o Espírito Santo, a palavra de Deus e oram mais. Eles começaram a orar pela tua vida e você começou a ser liberto em áreas da tua vida. É o momento de você agora se posicionar também para orar pela vida de outras pessoas, para ajudar elas naquilo que elas ainda não têm conhecimento, naquilo que elas não têm entendimento, naquilo que elas não têm forças para abandonar e largar muitas vezes na força dela. Isso é o poder da unidade pela fé. É você buscar em Deus o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você peça nas suas orações para que outras pessoas possam ter um encontro com Ele e serem libertas também. Você está entendendo? Para isso que Deus nos levanta. Ah, mas por que Deus não faz na pessoa? Por que Deus não opera com o poder do Espírito Santo dele nas pessoas que estão fracas, nas pessoas que não têm conhecimento, nas pessoas que não têm entendimento, nas pessoas que não têm comunhão com ele? Por que Deus não age na vida delas diretamente? Porque elas não têm discernimento ainda, elas não têm conhecimento de Deus. E elas não vão glorificar a Deus e não vão saber que foi Deus que fez por elas. E também porque elas estão ainda fora do entendimento do Senhor, elas estão facilmente como presas na mão do inimigo. Ele pode usar elas a hora que quiser. Por isso é necessário que nós que temos conhecimento, nós que já temos entendimento, nós começarmos a nos posicionar diante de Deus para ganharmos essas pessoas para glorificar a Deus. Porque é o único jeito de nós livrarmos elas do mal. É o único jeito de nós abrirmos o entendimento delas para elas conhecerem a verdade sobre Deus. Porque a verdade sobre Deus não é aquilo que você fala da Bíblia, não é aquilo que você prega, não é aquilo que você ensina sobre a palavra de Deus. Isso daí é apenas um meio de você preparar a pessoa para ela ter a comunhão com Deus. Quando ela tem a comunhão com Deus, o próprio Deus revela a verdade dela para a vida dela. É algo pessoal, é algo particular. Você acha que Deus vai sair contando a vida de todo mundo para as pessoas? Tome cuidado quando você anda com pessoas que ficam revelando a tua vida, que ficam falando da tua vida, fica falando que Deus revelou sobre a tua vida. Toma cuidado. Porque em nome de Jesus, se Deus revela uma coisa da vida de outra pessoa para outra, ela não fica falando. Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai se consagrar para aquela pessoa ter um encontro com Deus, para que aquela pessoa conheça o Espírito Santo de Deus, para que aquela pessoa possa realmente saber quem é o verdadeiro Deus e
sair das mãos e das garras da mentira. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, você precisa buscar essa unidade pela fé. É impossível você desenvolver o poder da unidade pela fé sem Deus, o Criador, sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, sem conhecer a vida de Jesus. Você nunca, nunca, nunca vai ter o poder da unidade pela fé para poder salvar a tua família, para poder libertar a tua família, para poder resgatar a tua família de volta para os caminhos do Senhor. Nunca vai conseguir. Por quê? Porque esse poder, essa autoridade está nas mãos de Deus. E Deus quer que você vá buscar nele. E Deus quer que você vá buscar essa autoridade nele para que ele te revista de poder da autoridade, da unidade pela fé. E aí você, através desse poder da unidade pela fé, você consiga ganhar as outras pessoas. Não é você quem vai fazer. É o próprio Deus. Para você ter uma ideia, Deus já tem a solução para os problemas que a tua família está vivendo. Você sabia disso? Deus ele tem a solução, ele só está esperando o teu posicionamento. Deus já tem a solução para esse problema que você está vivendo na tua vida. Ele já tem. Só que ele não faz as coisas sem que a pessoa queira, sem que a pessoa deseje, sem que a pessoa se posicione. Porque Deus, ele não quer você somente liberto das coisas, curado, sarado, próspero. Deus quer te dar vida eterna. Agora, como é que ele vai te dar vida eterna se você não quer viver com ele? Se você não quer andar com ele? Se você não quer ter uma unidade com ele? Ser um com Deus que te criou? Não existe isso. Então, em nome de Jesus, você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa se santificar mais. Qual é a área da tua vida que você não está conseguindo ter controle, que você não está conseguindo ter domínio, que o inimigo te pega e te derruba? É nesta área que você tem que se posicionar diante de Deus. Você tem que ser um com Deus. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te tratar. Muitas vezes nós achamos que porque Jesus foi morto na cruz, que Jesus não está trabalhando, ele não está na terra fazendo a obra. Claro que está. Ele ressuscitou no terceiro dia, foi para o Pai, mas ele deixou aqui conosco o Espírito Santo dele. Ande por fé. Pode andar por fé. Deus está do seu lado, o Espírito Santo de Deus está do seu lado, só que Ele quer que você tenha mais comunhão com Ele, que você exerça uma unidade com Ele, seja um com Ele. Faça isso antes que venha o fim de todas as coisas, antes que Jesus volte. Não abra mão da vida eterna. Todas essas coisas que nós conquistamos na terra é bom conquistar, é bom ter, mas mantenha o teu foco. Vai chegar o dia que todos nós vamos ter que morrer e perder a nossa vida. E aí? E a vida eterna, você vai deixar abrir mão dela? Então, em nome de Jesus, vai atrás do teu Deus, busque o Deus, o teu Criador. Não estou falando para você ir para a religião. Eu não estou mandando você frequentar culto em nome de Jesus. Para de ser miolo mole. Presta atenção, estou mandando você ter mais comunhão com Deus, você buscar mais unidade com Ele, você andar mais pela fé, confiar que Ele vai agir, confiar que Ele vai entrar com a mão poderosa dEle. Ele pode agir em qualquer área da tua vida e Ele já tem a solução na palma da mão dEle para qualquer área da tua vida. Você só precisa habilitar essa unidade, esse poder da unidade pela fé que está aí dentro de você. Se você for andar por vista, se você for andar por vista, você nunca vai ter um encontro com Deus, você nunca vai sentir a presença dele, você nunca vai ver a mão poderosa de Deus atuando na tua vida e o pior ainda, você não vai receber a vida eterna. Porque Deus ele está vendo tudo o que você pensa, o que você sente, o que você faz, se é verdadeiro ou não. Não adianta ficar pregando na internet, não adianta ficar pregando na igreja, não adianta ficar curando as pessoas, não adianta ficar profetizando nas pessoas e as coisas acontecerem, se dentro de você não existe esse poder da unidade pela fé que há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus ele sabe, ele sente. Ele sente a sinceridade do teu coração.
Para de enganar você mesmo. Para de ficar procurando religião para poder aparecer, para ser pastor, para ser diácono, para ter um cargo, para subir num palco para pegar o microfone. Para de perder tempo com essas coisas. Isso daí é tudo vaidade. Encha-se da glória de Deus, desse poder da unidade pela fé na tua vida que vem através do Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou para nós. Encha-se dessa glória e Deus vai fazer com que você consiga exercer o seu chamado, o seu ministério, e as pessoas vão conhecer o Pai através da tua vida. Isso é mais importante do que abrir igreja, do que ter pessoas te seguindo na internet. Para de ser menino na fé em nome de Jesus. Toma posse desse poder da unidade pela fé, pela fé. E toda e qualquer situação que vier na tua vida, você não vai mais depender de igreja, de culto, de pastor, de líder, de apóstolo, seja lá quem for, porque você vai ter dentro de você o Filho de Deus agindo aí através do Espírito Santo, e em qualquer lugar que você for, você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado por Deus. Para de se colocar em jugo em nome de Jesus. Jesus fala que o jugo dele é leve. Você lembra lá que nós lemos lá no texto? Logo no finalzinho, nós estávamos lendo lá no final, diz lá em Mateus 11, eu vou pegar aqui de novo para você entender e guardar no seu coração. Jesus conclui aqui, ó, dizendo, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você não está sentindo um fardo leve e suave, é porque Jesus não está contigo. É porque o poder da unidade que você está vivendo é o poder da unidade pela vista. Você está andando por vista. Quando nós andamos por fé, quando nós deixamos o Espírito Santo agir através de nós e por nós, o fardo fica suave, o fardo fica leve. Você não sente aquele cansaço de estar fazendo as coisas para o Senhor, de estar pregando, de estar guerreando as guerras do Senhor. Ele se torna leve e suave. Se você está fazendo algo e está te deixando muito cansado, está se sentindo muito fardo, é porque não é teu. Você está andando por vista. Você está correndo atrás de coisas que você quer ver acontecer. Vai buscar diante do trono de Deus e Deus vai colocar no teu coração o que Ele vai fazer e você vai acreditar naquilo que Ele falou que vai fazer e deixar Ele te guiando. É assim que funciona. Deixa, ó, faz a tua parte como ser humano. Você tem uma parte como ser humano que tem que fazer, não tem? Humana, a tua parte humana. E a parte espiritual, quem vai fazer é o Espírito Santo, é o poder de Deus, não é o homem. Faz assim, você vai ver. Começa a buscar mais esse poder da unidade pela fé, que Deus vai colocar no teu coração a certeza do que Ele está fazendo. Deus vai colocar no teu interior uma expectativa de tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele vai mostrar e revelar para você como que Ele está agindo na vida tua, na vida das pessoas, no teu ministério, na tua empresa, na tua vida financeira, na tua saúde, em tudo que você tem na sua vida. Mas se você não quiser andar pela fé e continuar andando por vista, você nunca vai ter acesso ao que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus quer realizar na tua vida. Somente você verá e vai perceber, vai sentir e vai viver tudo o que Deus quer fazer na tua vida quando você começar a ter um poder da unidade pela fé. Deus vai colocar dentro de você esse sentimento, todo esse poder e essa autoridade dentro de você, que você não vai mais andar que nem uma barata tonta, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber para onde tem que ir. Não. Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar e vai falar com você o que você tem que fazer, para onde tem que ir e assim por diante. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Faça aquele propósito que eu coloquei com vocês. Evangeliza 12 pessoas, meu amado. Evangeliza 12 pessoas e fica no pé delas para que elas façam o mesmo. Para que elas preguem para 12. Ensina a elas o caminho, ensina a elas que não é para frequentando culto, ensina a elas que não é frequentando religião, ensina a elas que não é para ficar perdendo tempo, é para elas usarem, exercitar isso todo dia. Cuida dessas 12, ensine elas, faça como Jesus fez com os 12 deles.
Aí depois que elas estiverem prontas, você dá autoridade para elas da parte de Jesus, ensina para elas que elas têm autoridade na vida delas. Recebeu autoridade na vida delas, você pega e instrui elas a como fazer o evangelismo, a como fazer os discípulos 12 dela, e assim vai fazendo, cada um fazendo os seus 12. Em nome de Jesus, vamos logo trazer o reino de Deus para essa terra. Não dá mais, do jeito que está, não dá mais para a gente continuar. É perda de tempo. O mundo está caminhando para a própria ruína e para a própria destruição a cada dia mais. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Então, em nome de Jesus, pega 12. Para de deixar tudo para o seu pastor cuidar. Para de deixar tudo para uma pessoa só cuidar na igreja, ou para 2, 3, 4, 5 na igreja. Assume 12, começa a evangelizar 12, Deus vai começar a te capacitar, Deus vai começar a te habilitar, Deus vai começar até a te curar, te libertar de coisas na tua vida, porque você está cuidando de 12 pessoas para conhecer a Ele e para poder ser discípulo dele. Põe a mão na massa em nome de Jesus. Vai, meu caro, em nome de Jesus. Vamos fazer discípulos para Jesus logo antes que a volta de Jesus venha e essas pessoas sejam mortas e percam as suas almas. Em nome de Jesus, toma posse que nós estamos vivendo o poder da unidade pela fé. Você vai receber de Deus a visita do Espírito Santo de Deus confirmando esta palavra no teu coração e na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai enviar pessoas para te procurar, para querer ser ministrado e conhecer mais a Jesus, conhecer mais a palavra de Deus, que ser curada, e você vai ensinar para ela que ela pode ser curada buscando a Deus. Não é para você curar ela. Não cura ela. É bom curar as pessoas? É. É bom profetizar na vida das pessoas? É. É bom ficar pregando para as pessoas? É. É legal, eu gosto. Mas também todas essas coisas, se você fizer e não ensinar as pessoas a buscarem Deus isso daí, quando você não estiver presente, elas voltam a ter tudo de novo. Voltam a viver as mesmas coisas. Entendeu? Então, em nome de Jesus, ensina para ela que é simples. Ela vai buscar ao Senhor e o Senhor vai dar para ela autoridade para ela mesma se curar, para ela mesma profetizar na vida dela, para ela mesma pregar a palavra para ela e assim por diante. Você vai ver, daqui a pouco ela vai estar cheia do Espírito Santo também, cheia da autoridade, cheia do poder da unidade pela fé também e vai estar evangelizando os 12 dela e assim vamos fazendo cada um com os seus discípulos. Porque a diferença do reino de Deus para o reino do mundo que anda pela vista é que nós convidamos as pessoas para conhecer Jesus e Jesus já começa a trabalhar na vida delas. Jesus já começa a manifestar a glória deles. Agora, quando você frequenta uma religião, frequenta uma igreja, que ela anda por vista, você só lê a Bíblia, você só estuda, você só frequenta culto. Nada acontece na tua vida. Por quê? Porque você anda por vista. E você evangeliza a pessoa para também andar por vista. Mas quando você anda com o poder da unidade pela fé, você teve experiências com Deus de cura, você teve experiências com Deus de prosperidade, você teve experiências com Deus de grandes milagres que Ele fez na tua vida, você não consegue evangelizar as pessoas para andar por vista, você não consegue. Porque não dá, é impossível andar por vista, servir a Deus para andar por vista. Andar pelo que você enxerga. Misericórdia. Então, para que você quer Deus? Vai buscar essa unção, essa autoridade na tua vida, de viver de milagres. Tá com luta, tá passando por luta em áreas da tua vida, vai falar com Deus, vai colocar diante de Deus e vai pedir uma resposta de Deus, que Deus vai te falar o que tem que ser feito. E quando você viver o milagre, você vai ter uma experiência na tua vida de você orando, você buscando a Deus e Deus agindo na tua vida. E aí você vai formar pessoas para viverem isso. É isso, ensinar elas a fazer o mesmo, a buscarem Deus pelo poder da fé, dessa unidade na fé com Deus, vai ter uma unidade com Deus e elas vão viver pela fé e elas vão viver milagres na vida dela também, sem depender de uma só pessoa numa igreja, sem depender de uma religião, sem depender de um culto, sem depender de louvores, ministrações e assim por diante. Em nome de Jesus, anda por fé. Para de ser como João, que foi parar na cadeia e acabou questionando se Jesus era mesmo Jesus. Quando vem as lutas, o que você faz? Você vai questionar a Deus ou você vai buscar em Deus? Você vai mais para cima, você fala, não, Deus, eu quero falar com o Senhor, eu quero saber o que está acontecendo comigo, eu quero saber por que dessa luta e eu quero saber o que eu faço. E pronto. E Deus vai falar com você, meu caro. Deus vai derramar sobre você a autoridade e a unção. Você nunca teve experiência de cura na tua vida? Nunca teve experiência de prosperidade na tua vida através da mão de Deus? Então busca. Busca que Deus está pronto, Ele está com a mão estendida, prontinho para fazer milagres. Então, em nome de Jesus, preste atenção no que eu estou te falando. Jesus
quer revelar o Pai para você. Ele quer te mostrar quem é realmente Deus. Não é esse Deus que pregam nas religiões, que pregam nas igrejas. Que você só consegue buscar esse Deus se for no culto, se for buscar um pastor, se for buscar um apóstolo, se for buscar uma pessoa. Não, não é esse Deus. É o Deus que você busca ele e ele te cura, ele te prospera, ele age na tua vida. É esse Deus que eu estou falando, o Deus de Jesus. Amém? Não é Deus de apóstolo, não é Deus de pastor, não é Deus de diácono, Deus de líderes de igreja, não é Deus dos outros. É o Deus que te criou e te formou e quer ter um contato com você e quer ter comunhão com você. Ele quer que você seja um com ele. Em nome de Jesus, toma posse em nome de Jesus. Forme discípulos para Jesus e não para ministérios, para igreja, para líderes de igreja. E nós vamos conseguir fazer com que o reino de Deus venha o mais rápido possível. O mais rápido, para de perder tempo. O mais rápido possível, o reino de Deus tem que ser estabelecido nessa terra. Já não dá mais para continuar do jeito que está, em o nome santo de Jesus. Toma posse. Amém, amém e amém.